Como eu disse para vocês, eu estava sentadinho no meu sofá, tinha acabado de ligar a TV, eis que meu celular toca e fala: Benê, temos uma bomba aí para começar o ano bem. Opa, eu pensei comigo, deve ser uma bombinha, que nada. A nova proposta que o Flamengo fez pelo atacante Caio Jorge. Fala, nação, primeiro dia do ano, né? Primeiramente, feliz ano novo pra todo mundo e pra quem ganhou na Mega da Virada. Infelizmente eu não ganhei, acertei somente 3 números e vida que segue, né? E saiu hoje cedo aí notícias sobre o Mengão, sobre a negociação entre BAP, que ligou diretamente para o Pedrinho, né? Pra negociar a questão do Caio Jorge aí, que o Flamengo quer porque quer, Caio Jorge. Não vale tudo que está saindo nos portais esportivos, né? O valor exorbitante que o Flamengo tá oferecendo e que o Pedrinho tá pedindo pelo Caio Jorge, mas enfim, o Flamengo quer porque tá aquela mentalidade de Bayern de Munique das Américas, né, que quer retirar os melhores jogadores dos rivais para enfraquecer eles e fortalecer o Flamengo ao mesmo tempo, certo? Vamos ver aí o que o Vene Casagrande postou hoje cedo sobre essa notícia aí. E também nos últimos dias do ano de 2025, o Flamengo intensificou a proposta aí pelo o goleiro Gabriel Brazão, né? O Cruzeiro, inclusive, na manhã de hoje já anunciou a chegada de Matheus Cunha, né? E saiu no portal de notícias aí, Bola VIP, né, de que o Flamengo e Gabriel Brazão entraram em um acordo aí, um contrato de 4 anos para o goleiro, e só depende do Santos agora que está dificultando essa negociação. Mas o foco aqui é Caio Jorge, vamos ver aí o que Vene Casagrande trouxe na manhã de hoje. Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve no canal, para fortalecer grandemente o canal, não deixe de curtir também o vídeo, e vamos começar a interagir mais nos vídeos, né, deixa um comentário aí abaixo, o que vocês acham dessa oferta do Flamengo aí, se o Flamengo deve realmente continuar atrás de Caio Jorge. Bora pro vídeo. Como eu disse para vocês, eu estava sentadinho no meu sofá, tinha acabado de ligar a TV, eis que meu celular toca e fala: Benê, temos uma bomba aí para começar o ano bem. Opa, eu pensei comigo, deve ser uma bombinha, que nada. A nova proposta que o Flamengo fez pelo atacante Caio Jorge. E essa proposta, pelo que me relataram no Flamengo, foi de presidente para presidente, de BAP para Pedro Lourenço. O BAP entrou em contato com Pedro Lourenço e apresentou exatamente os seguintes valores para contratar Caio Jorge. Em dinheiro, 24 milhões de euros, em dinheiro, tá? Que obviamente o Flamengo iria oferecer de maneira parcelada, porque é muito difícil alguém tirar 24 milhões de euros do bolso e pagar assim à vista, mais o Everton Cebolinha, jogador que o Tite tanto quer no Cruzeiro em 2026. E na visão do Flamengo, o Everton Cebolinha está avaliado em 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, a proposta é de 32 milhões de euros. 24 em dinheiro, mais os 8 milhões de euros do Everton Cebolinha. Além disso, o Flamengo se compromete com o Cruzeiro de 10% de mais-valia em uma futura venda. O que é 10% de mais-valia? Vou explicar para vocês. Se o Cruzeiro vender o Caio Jorge ao Flamengo por esses 24 milhões de euros em dinheiro, se futuramente o Flamengo vender o Caio Jorge por 30, o Cruzeiro vai ter direito a 10% da diferença, ou seja, dos 6 milhões de euros. Porque o Flamengo comprou por 24 e vendeu por 30. Ah, se o Flamengo compra por 24 e vende por 50, 10% da diferença de 50 para 24. É assim que funciona o termo mais-valia. Então, resumo, a proposta do Flamengo é de 24 milhões de euros em dinheiro, mais o Everton Cebolinha na negociação, que é avaliado por 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, o Flamengo entende que é uma proposta de 32 milhões de euros, além, repito, dos 10% de mais-valia. Gente, assim, vou ser muito sincero no que eu penso. Eu não acho que o Caio Jorge valha essa grana toda. 32 milhões de euros. Não acho mesmo. Mas o Everton Cebolinha ser envolvido na negociação, estou totalmente a favor, porque é um jogador que está em reta final de contrato. O contrato dele acaba em dezembro desse ano. Daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. E eu sou contra também a renovação, como eu já expliquei aqui para vocês, e nada contra o jogador. Estou fãzaço do jogador, da maneira profissional que ele é, fora das 4 linhas. Um cara que se cuida, um cara que sempre honrou a camisa do Flamengo, sempre se doou ao máximo. Mas infelizmente sofreu com lesões e hoje a gente vê jogadores da posição que estão na frente dele. O próprio Samuel Lino. O Plata pode jogar daquele lado, o Carrascal pode jogar daquele lado, o Bruno Henrique pode fazer essa função de ponta esquerda também. Então, acho que chegou o momento de Cebolinha respirar novos ares, então eu vejo como uma boa o Flamengo botar o Cebolinha no meio dessa história. 24, mais os 24 milhões de euros, eu não acho mesmo que o Caio Jorge valha isso. Agora, pensando no lado do Cruzeiro, vamos lá, o Pedro Lourenço é um cara que ele é empresário, embora ele tenha entrado no Cruzeiro, porque ele é muito torcedor do Cruzeiro, ele é apaixonado, e dinheiro não é problema para ele. Se ele for pensar com a cabeça de um empresário, ele vai fazer a venda. Porque o Caio Jorge ele não vale essa quantia toda, e além disso, o Cruzeiro iria contratar um jogador e o atual treinador, o Tite, gosta bastante, o Everton Cebolinha. Agora, se ele pensar com a cabeça de um gestor de um clube, ele não vai vender. Porque ele vai perder o principal jogador dele atualmente, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele vai reforçar um rival direto, que no caso é o Flamengo. Imagina o Cruzeiro perdendo o Caio Jorge, negociando o Caio Jorge e tendo que ir ao mercado contratar um outro jogador para a posição. Porque o Gabigol, que teoricamente é o reserva imediato, não tem clima para ficar no Cruzeiro mais, está em vias de fato para ser transferido ao Cruzeiro, seja por empréstimo ou em definitivo.
E o Tite, a gente sabe, não é muito fã do Gabigol, e o Gabigol também não é muito fã do Tite, isso não é o Vene que diz, os dois trocaram farpas aí após a passagem de ambos pelo Flamengo. Então, o Pedrinho, ele tá numa sinuca de bico. Eu vou ser muito sincero, eu, no lugar dele, eu iria acabar pensando com a cabeça de um gestor empresarial, porque ele é dono da SAF do Cruzeiro, ele tá ali para fazer dinheiro. Óbvio, ele quer ver o Cruzeiro campeão e tal, mas ele tá ali para fazer dinheiro. Enfim, confesso que no lugar dele eu ficaria na dúvida, mas a proposta foi feita. Dia 1º de janeiro, quinta-feira, estou gravando esse vídeo aqui, 12h44, tá? Enfim, quero a opinião de vocês em relação a essa proposta. Primeiro, torcedor do Flamengo, o que você acha? A proposta é boa, é muito alta, o Caio Jorge não vale isso, não faz sentido o Flamengo oferecer tanto pelo jogador. Então, galera, minha opinião como torcedor do Flamengo, Caio Jorge não vale isso. Eu acho que é um jogador muito superestimado, né? Na verdade, assim como o Gabigol antes de sair do Flamengo, o Cruzeiro entrou de cabeça na contratação do Gabigol, acabou quebrando a cara aí, por quê? É um jogador que já não estava entregando. Beleza, a temporada do Caio Jorge foi boa, sim, certo? Jogou muito bem, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e tal, mas se você ver os gols que ele fez, a maioria foi em time pequeno. Tem, dizer assim, um confronto direto aí para tirar como base, certo? Até porque, quando pegou o Corinthians, vimos o que aconteceu, o Corinthians passou para a final, o Caio Jorge não fez nada nos dois jogos, certo? E o Corinthians acabou sendo campeão da Copa do Brasil aí em cima do Vasco. Então, para mim, assim, é um valor muito alto, não vale tudo isso. O Cebolinha, apesar de estar em reta final de contrato aí, beleza, negocia com outro time, vende para outro time, sei lá, mas eu acho que não compensa muito insistir no Caio Jorge, não. Tá, mas tá com a mentalidade de Bayern de Munique das Américas, certo? Pode até estar com essa mentalidade, mas eu acho que tá indo muito além do que se espera aí, né, nessa mentalidade. E podemos até quebrar a cara aí na questão de contratar ele e ele não virar nada na temporada de 2026, né? E acabar saindo perdendo. Tanto o Cebolinha que voltou a jogar bem, atuar bem, quanto também contratar um jogador que não vai entregar o que está sendo prometido, assim, vamos dizer, né? Então, no meu conceito aí, não vale a pena. Vimos aí que o Matheus Cunha também saiu, né? Foi pro Cruzeiro. E o Flamengo quer porque quer o Gabriel Brazão. Aí vamos ver se vai concretizar essa negociação tanto com o Caio Jorge quanto com o Gabriel Brazão aí para o início da temporada, beleza, galera? Essas eram as informações mesmo que saíram hoje cedo, né, sobre a nova proposta aí do Flamengo para adquirir o Caio Jorge, que não vale tudo isso, mas que o Flamengo quer porque quer Caio Jorge no elenco de 2026, tanto para enfraquecer o Cruzeiro, né, um dos principais rivais do Mengão aí, concorrendo direto, né, pelas taças de 2026, tanto para reforçar o Flamengo aí em 2026, beleza? Essas eram as informações mesmo e até o próximo vídeo.